Olá, pessoal! Espero que vocês estejam muito bem. E a nossa aula de hoje é sobre adjetivos. O que são adjetivos, quais as classificações e as flexões, ou seja, as mudanças que podem acontecer com os adjetivos. E é claro, nós vamos complementar os nossos estudos sobre os substantivos, porque vocês vão ver que adjetivo e substantivo eles estão interligados. Tá? Então, os substantivos, as palavrinhas que dão nome às coisas, né? Nós vamos falar um pouquinho delas aqui agora. O que são adjetivos? Os adjetivos, eles indicam qualidades ou características do substantivo. Quem aí não gosta de um adjetivo, né? De ser chamado de bonito, de bonita, inteligente. E toda qualidade, toda característica, mesmo que ruim, né? Ela pode ser tratada como adjetivo, tá? Então vejam aqui, por exemplo, homem bondoso. Substantivo, homem. E o que esse homem é? Ele é bondoso. Característica, adjetivo. Moça, linda. A moça é o substantivo? Linda é a característica, a qualidade desta moça. Linda, adjetivo. E pessoa tímida, pessoa substantivo. Tímida, característica, adjetivo. Então, todas as palavras que estão sublinhadas aqui são adjetivos, características, e que vocês podem ver que elas estão encaixadas, interligadas ao substantivo, porque elas estão o qualificando, tá? Dando uma característica ao substantivo. Beleza? E aí nós vamos falar um pouquinho da formação dos adjetivos, né? Eles podem ser adjetivos de vários tipos. Por exemplo, o adjetivo simples, ou seja, ele é formado por um radical. Por exemplo, brasileiro e magro. Brasileiro, um radical. Magro, um radical. Agora, qual a diferença? Simples, agora nós temos adjetivos compostos. No simples eu tinha brasileiro. No composto agora eu tenho luso brasileiro. Olhem só, eu tenho dois radicais, luso brasileiro. Então, por isso eu digo que aqui eu tenho um substantivo composto. Aliás, um adjetivo composto, né? Castanho escuro. Seus olhos, substantivo, são castanho escuros. Vejam só. Aí eu dei uma característica para os olhos, né? E ele é um substantivo composto. Certo, pessoal? Então, simples, um radical, composto, dois ou mais. Aí nós também temos os adjetivos primitivos e os derivados. Lembram dos substantivos? Também tem essa classificação, né? Adjetivo primitivo é aquele que dá origem. E o derivado é aquele que veio daquele que deu origem. Por exemplo, o adjetivo bom é um adjetivo primitivo. Por quê? Porque a partir dele eu posso, por exemplo, formar o adjetivo bondoso. Então, perceberam? Bom, primitivo, bondoso, derivado, tá? Nós também temos os adjetivos pátrios, que são adjetivos que eles expressam nacionalidade, né, origem, né, cidade, país, estado. Por exemplo, catarinense. Quando eu chamo alguém de catarinense, eu estou dando uma qualidade para ele, mas ao mesmo tempo estou dizendo a origem dele, do estado de Santa Catarina. Então, catarinense é um adjetivo pátrio. Nós temos como exemplo uma coisa que muitos confundem, que é fluminense e carioca. Quem é fluminense? Fluminense é aquele que nasce no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, todas as pessoas que nasceram no Rio de Janeiro, independente da cidade onde nasceram, são fluminenses. Agora, o carioca é aquele especificamente que nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem várias outras cidades. Ele nasceu na do Rio de Janeiro, né? Que vocês sabem, nós temos o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é a grande diferença que muitas às vezes confundem,
certo? Aí nós já vimos, então, formação do adjetivo simples, composto, primitivo, derivado ou pátrio. Agora nós vamos ver um pouquinho a questão do gênero. Feminino, masculino. Tem gênero no adjetivo? Tem, tá? Por exemplo, vejam adjetivos que são uniformes, única forma, ou seja, tanto para o feminino quanto para o masculino, eles têm uma única forma. Por exemplo, feliz e triste. Menino feliz, menina feliz. Menino triste, menina triste. Mudou o adjetivo? Não. Por quê? Tanto para o feminino quanto para o masculino ele tem uma única forma. Agora, aqui que são os biformes, duas formas. Por exemplo, carinhoso. Menino, carinhoso. Menina, carinhosa. Então, eu mudei a forma, carinhoso, carinhosa. Por isso eu digo que ele é um adjetivo biforme, né? Porque ele varia de acordo com o gênero, certo? Então, sempre que vocês forem alterar o gênero do adjetivo, vocês vão ver a qual substantivo ele se refere. A não ser que ele seja um adjetivo uniforme, né? Que ele nunca mude para gênero. Aí nós temos a flexão de número, ou seja, o adjetivo ele também vai mudar conforme o número do substantivo. Se é singular, ele permanece singular. Mas se é plural, aí eu tenho que me atentar um pouquinho, porque pode ser que o adjetivo ele precise concordar com o substantivo, com o nome a qual ele se refere, tá? Por exemplo, a pera madura. Agora, se eu passar ao plural, as peras maduras. Olha só, a palavra madura, adjetivo, eu precisei concordar com peras, que agora estavam no plural. O mesmo, o homem resmungão, os homens resmungões. Passei para o plural, o adjetivo resmungão. Beleza? Concordei com o substantivo. Lembrem daqueles anteriores. Feliz não mudava em gênero. Menina feliz, menino feliz. Porém, se eu for falar de número, eu posso mudar. Porque menino feliz, mas meninos felizes. Certo? Então, independente de que ele não mude de gênero, ele pode mudar em número, tá? Mas aí nós temos, em relação ao número, outras duas regras específicas. Quando eu tenho adjetivos compostos, aqueles com mais de um radical, né? Por exemplo, surdo-mudo. Se vocês perceberem, tanto surdo quanto mudo, né, que nesse caso são adjetivo composto, mas os dois são adjetivos, né? Homem surdo, homem mudo. Então, isso quer dizer o que na regra? Se esse adjetivo composto, as duas palavras são adjetivos, eu só mudo a segunda para passar ao plural. Então, no caso, plural de rapaz surdo-mudo, é rapazes surdo-mudos. Entenderam? Por serem dois adjetivos, surdo e mudo, só a palavra mudo passa para o plural, tá? Aí a regra já é outra, quando eu tenho aqui, ó, se esse adjetivo ainda continua composto, mas ele é composto não de dois adjetivos, mas um é adjetivo, o outro é substantivo, o que eu faço? Só o segundo elemento, tá? Eu vou variar. Então, não existe variação, daí nesse caso, tá? Por exemplo, uniforme amarelo canário. O que acontece? Amarelo é uma característica, mas canário é um pássaro, é um substantivo, é um nome. Então, não são os dois, no caso lá, antes nós tínhamos surdo-mudo, agora amarelo e canário, um é adjetivo, o outro é substantivo. Então, vai ter variação de número? Não. Qual é o plural? Uniforme amarelo canário, uniformes amarelo canário. Não muda. Por quê? Porque as duas palavras, os dois compostos, eles não são dois adjetivos. Um é adjetivo,
o outro não, tá? Diferente do que nós tínhamos surdo e mudo. Ok, pessoal? Eu sei que é um pouquinho complicado de entender, tá? Mas caso vocês tenham dúvida, vocês já sabem, me procurem, me perguntem, mandam uma mensagem, ou pesquisa talvez outros vídeos, outros professores falando do mesmo assunto, tá? Mas aqui temos 3 regras. A regra básica, né? Mudar de acordo com o substantivo, passar para o plural. A regra que diz, é composto. Esse composto, os dois são adjetivos, só o segundo muda. E a regra que diz, é composto. Só que esse composto, um é adjetivo, o outro não muda nenhum. Ok? E aí nós temos também o grau dos adjetivos, que é fácil de entender, né? Mas é um pouquinho complicado de visualizar, talvez. Por isso eu fiz separado, porque nós temos 2 graus. O grau comparativo e o grau superlativo. Tá? Então, eu separei em 2 slides para talvez vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, primeiro, grau comparativo. O que é? Grau comparativo, o próprio nome diz, ele está comparando uma coisa e outra. Uma pessoa e outra, um substantivo e outro. E o grau comparativo, ele pode ser dividido em 3, que são igualdade, superioridade e inferioridade, tá? Como que é comparar em igualdade? Temos um exemplo. O professor de matemática é tão bom quanto de geografia. Um é melhor que o outro? Não, eles são, um é tão bom quanto o outro. Então, eu fiz um comparativo, professor de matemática, professor de geografia, mas esse comparativo igualou os dois. Agora, comparativo de superioridade. Marta é mais habilidosa do que a Patrícia. Então, agora eu coloquei a Marta superior, que ela tem mais habilidade do que a Patrícia. Perceberam? Pessoal, e percebam que eu estou trabalhando com adjetivos, com características. Na primeira frase, eu trabalhei com qual característica? Bom. O professor é tão bom quanto. Agora, eu trabalhei com a característica habilidosa. Tá? Então, apesar de ser uma frase completa com esse valor de comparação, mas eu estou trabalhando em torno de um adjetivo. E comparativo de inferioridade, ou seja, alguém vai ser menos. João é menos feliz que Pablo. Então, no caso, eu fiz uma inferioridade para João em relação à felicidade, ao adjetivo feliz. Entenderam? Comparativo? Eu pego um substantivo, pego outro substantivo, ou igualo, ou faço superior, ou faço inferior. Isso é grau comparativo, ok? Agora, o que é grau superlativo? É quando eu vou também comparar, mas agora eu não comparo um em relação ao outro. Eu comparo um em relação a todos os demais, tá? Então, vamos perceber isso nas frases. Porém, o grau superlativo, ele também é subdividido. Ele pode ser o superlativo relativo de, ou ele pode ser o superlativo absoluto. Vamos entender o relativo de. Então, como eu disse, vou comparar um em relação a todos. Superioridade, superlativo, relativo de superioridade. A menina é a mais inteligente da turma. Eu fiz uma comparação, como eu havia feito antes, um e outro? Não. Eu comparei a menina em relação a todo o resto da turma. E comparei em superioridade, ela é a mais inteligente, ok? E lembrem, pessoal, não tem mais ou menos inteligente nas turmas, Existem habilidades diferentes, existe um que gosta de uma disciplina, outro que gosta de outra, mas todos vocês são inteligentes naquilo que vocês realmente se aplicam, ok? Continuando. Superlativo, relativo de inferioridade. O garoto é o menos esperto da classe. Comparei o garoto em relação a todos da classe.
usando o adjetivo esperto. Então, eu não comparei o João e a Maria. Eu comparei o garoto em relação a todos os demais. Por isso, eu chamo isso de grau superlativo. Entenderam até aqui? Mandem dúvidas depois, mensagens, se não entenderam. E aí, também temos o superlativo absoluto. O que é o absoluto? Ele também continua expressando uma característica de alguém em relação a demais, porém ele é um pouquinho mais curto, digamos assim, né? Analítico e sintético. Analítico. A moça é extremamente inteligente. Vejam só, eu comparei essa característica, né? A moça é muito inteligente, extremamente. O que eu usei aí para dar ênfase no inteligente? Extremamente. Agora, eu posso dizer assim também. A moça é inteligentíssima. Eu usei o extremamente agora? Não. Eu usei apenas o adjetivo num formato que deixou especificando que era muito, era extremamente inteligente, tá? Então, essa é a diferença, analítico e sintético. Analítico, pessoal, é quando eu uso uma palavrinha que vai me dar ideia, muito, extremamente, pouco, né? E o sintético é quando no próprio adjetivo eu já coloco essa ideia de muito ou de pouco. Inteligentíssimo. Paupérrimo. O que significa paupérrimo? Traduzindo para o analítico, muito pobre, ok? Então era isso, pessoal. É bastante coisa. Adjetivo, apesar de simples, ele leva muitas classificações, designações, que eu espero que vocês tenham feito anotações e depois me façam perguntas caso não tenham entendido. Beleza, pessoal? Então, adjetivo, concordando com os substantivos, né, com os nomes, lembrem sempre disso. Beleza? Tchau e até a nossa próxima aula.